Nessa sexta-feira, 28 de junho, às 18 horas e 53 minutos, a Lua ingressa na fase quarto minguante, trazendo o fechamento do ciclo geminiano para os próximos 7 dias. Bom, na Lua Nova a gente tem um período de inícios, né? Eu sempre falo que a Lua Nova é o casamento cósmico do Sol e da Lua, onde acontece uma fertilização e ali é iniciado alguns projetos, né? É uma semeadura de projetos de inícios relacionados ao signo onde acontece, que nesse caso foi no signo de Gêmeos. Então, o signo de Gêmeos fala muito de aprender, né? O que a gente vai aprendendo ao longo desse ciclo, né? Como vai mudando a nossa perspectiva com relação aos caminhos que a gente está seguindo. Então, a gente teve, né, trocas, né, informações e aprender mesmo com relação a as nossas interações sociais. E aconteceu conjunto a Vênus, né, colocando em ênfase essas questões relacionais e também de valores, né, alto valor, inclusive aquilo que a gente valoriza, né, com relação à vida, enfim. E a gente teve uma quadratura com Saturno em Peixes, ou seja, a gente tem ali um início com Vênus, falando muito do que a gente quer para nós, né, o valor que a gente dá para as coisas que a gente prazer, né? O prazer de viver a vida e tal, que preço que a gente está disposto a pagar, né? Pelas escolhas que a gente faz aí ao longo da nossa vida, da nossa jornada. A gente teve a quadratura com Saturno, que talvez algo que foi iniciado ali, a gente não tinha muita clareza das dificuldades que a gente iria encontrar, mas que talvez a gente achasse que, não, vou levando, né? Porque o signo de Gêmeos, ele tem uma flexibilidade, né? Uma questão, assim, muito de flexibilizar, né? De procurar ali alternativas para sair, né? Para sair das dificuldades, e Saturno em Peixes traz, né, o buraco está mais embaixo, tem questões que estão em padrões comportamentais, emocionais aí, que é necessário olhar, né, e a tendência é racionalizar, mas isso pode trazer um bloqueio, uma dificuldade futuramente. Então, a gente precisa olhar para isso, e quando vem a Lua ali no signo de Virgem, que fala de um momento de crescimento, para crescer, né, é preciso fazer aí algumas podas, é preciso a gente separar o joio do trigo, ver o que vale a pena manter na nossa vida, ver o que vale a pena, né, descartar, e ver o que é fértil, próspero, o que traz, assim, um aspecto de nutrição e saúde, né, o que agrega, o que acrescenta na vida da gente. E quando chega a Lua no signo de Capricórnio, a gente tem uma clareza, tem uma consciência do que todo o ciclo nos trouxe de aprendizado, e a necessidade, muitas vezes, de nos colocar naquele lugar de desconforto, de assumir as responsabilidades pelas vistas grossas que a gente fez no início da alunação, né? Que muitas vezes a gente pressentia as dificuldades, mas não quis lidar com ela, né? A gente pode até ter subestimado essas dificuldades, mas agora é necessário que a gente aprenda, né? Puxa, e o que eu faço com isso, né? Como eu me redireciono para aquilo que eu tanto desejo e tanto eu quero buscar para os caminhos da minha vida. A Lua chegando em Áries, ela pede de nós ousadia, coragem, para a gente ter atitudes e não pensar apenas no que eu vou obter de benefício, né, com relação a isso. Não, é preciso que eu esteja disposta a enfrentar os meus medos, os meus bloqueios, as minhas dificuldades, para que haja uma nova forma de ser, né? De eu aprender de fato com tudo isso e saber colocar em prática na próxima alunação, que vai acontecer no signo de Câncer, né? Ou seja, uma alunação de muita fertilidade e crescimento pessoal, né? Da gente aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos. Vamos lembrar, né, que Áries é o signo onde está Quiron e é o signo onde está também o nó do norte, né? Ou seja, é enfrentando os nossos medos, as nossas dores, as nossas feridas, que a gente consegue, né, de fato ir para o caminho que a gente precisa seguir. E Marte, sendo o dispositor dessa lua minguante, né, fala da perseverança, da gente perseverar naquilo que a gente dá valor, aquilo que a gente valoriza, né? Pode não ser questões materiais, mas pode estar relacionado também a essas questões éticas, morais, da gente ter iniciativa, ter uma postura corajosa de enfrentar esses medos, né, com esse intuito, né, de criar oportunidades, criar pontes para poder fortalecer, né, as nossas relações, porque Marte está fazendo um sextil com a Vênus que está em Câncer. E é um momento bastante interessante nesse sentido, de se fortalecer emocionalmente, criando vínculos sólidos, nutritivos, né, verdadeiros, também reconhecendo essas fragilidades e procurando formas diferentes de lidar com elas. Nessa lua minguante, a gente também tem a Lua fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos, então, assim, traz um poder pessoal muito grande, no sentido de conseguir enxergar com clareza esses aprendizados. E é o que, de fato, traz, assim, uma autoconfiança, a fé em si mesmo, né? De falar, não, eu preciso fazer isso por mim, porque ninguém vai fazer. Não adianta ficar esperando por ninguém, né? Se eu errei, eu preciso colocar os meus erros
né, preciso corrigir os meus erros, ter essa coragem de fazer aquilo que eu acredito que deve ser feito. Então não adianta também eu ficar esperando, né, que alguém que eu julgo que tem errado, né, mas não, mas eu não faço isso porque, né, fulano errou, ciclano errou, e eu tô, né, a gente fica nessa expectativa de que o outro tenha a mesma postura que nós, e na verdade isso é um erro, né, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que é certo, ser fiel àquilo que a gente acredita que né, tenha que ser feito, e quebrar essa expectativa com relação ao que a gente vai obter de barganha, de retorno com relação a isso, né. O importante é a gente ter esse crescimento pessoal, essa autonomia, essa independência de não ficar criando condicionamentos com relação ao que o outro vai agir ou vai deixar de fazer, ou, né, enfim. E é sobre isso, né? Também tem essa questão de falar sobre, né? De falar, de ser autêntico com relação ao que se sente, porque a gente tem, né, o sextil de Mercúrio com Urano. Então, a gente ter essa iniciativa de romper com paradigmas através da expressão pessoal. Né? É uma forma muito autêntica, verdadeira, da gente enfim, de ser livre na maneira de ser, de se expressar, para que quando a gente for iniciar essa alunação em Câncer, né, que vai acontecer, que a gente tenha essa autenticidade, para que tenha conexões verdadeiras, né, que tenham muito mais coisas, um aspecto assim saudável, nutritivo de fato, do que aquela sensação de que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e ficar ali naquele padrão vítima, ficar na criança ferida, de injustiça, de padrões que se repetem e eu não consigo romper. Então é sobre isso. Eu acredito que essa alunação, ela de fato trouxe muitos aprendizados, e a gente tem muito ainda a aprender com as nossas emoções e com o nosso ser humano, né? Porque Câncer, a Lua, fala muito sobre isso, dos nossos erros e acertos e como a gente se dispõe à vida para se fazer cada dia melhor. A coragem que se pede aqui, com essa lua minguante no signo de Áries, é a coragem para se colocar num lugar de aprender com os erros e também reconhecer que como eu espero que as pessoas mudem se eu não estou disposta a mudar. Como eu espero que as pessoas me perdoem se eu não estou disposta a perdoar e nem me perdoar por situações que eu vivi no passado ou que eu tenho como algo que me aprisiona de alguma forma. Então, olhar para esses comportamentos, olhar para a nossa maneira de agir diante da vida, né, e com relação às expectativas que a gente cria e como a gente se sente muitas vezes frustrados, né, e não correspondidos com relação àquilo que a gente idealiza, né, que a idealização ela é fruto da nossa imaginação, mas a gente está lidando com o mundo concreto, né, eu preciso lidar com a realidade dos fatos, e a realidade é que a gente tem sim essas vulnerabilidades e reconhecer as nossas limitações e buscar por superação é algo que faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento pessoal. Então que a gente tenha isso muito claro, para quando a gente iniciar o ciclo em Câncer, a gente entre de fato com o peito aberto, dispostos aí a aprender a se conectar verdadeiramente com as pessoas e com a vida.